Tem uma questão que muitas é uma é tem um limiar, assim, acho que eu vejo, eu queria saber a tua opinião, na na economia. De uma economia liberal, digamos assim, né, que tu deixa as pessoas em paz, deixa elas empreender. Por uma economia mais, top-down, de cima para baixo, onde o Estado está determinando as regras, o Estado é indutor do crescimento, esse tipo de coisa. Quanto mais tu vai para um lado de Estado interventor, Estado indutor, mais, enfim, menos capital fica na iniciativa privada, ela vai sendo perdendo capacidade econômica, né, de geração de, riqueza, justamente porque as pessoas alocam o seu dinheiro melhor do que o Estado, e isso vai Uhum. tornando a sociedade privada cada vez mais dependente desse Estado interventor. Ao ponto que, se tu chega agora, por exemplo, no Brasil e diz: olha, a gente vai trocar de 45% do PIB para o Estado, né, somando impostos diretos, indiretos, inflação, endividamento, tudo, e vamos trocar assim para 10% da noite para o dia, mágico. Uh, e assim, só que vai acabar tudo: vai acabar SUS, Previdência, vai ficar o Exército e uma parte da justiça. Seria um caos. Seria muito, muito bizarro para a maior parte das pessoas, e até a economia, e eu acho que a economia cresceria muito, o capital ficaria no iniciativa privada, só que tu tem um hiato ali de transição muito complicado de ser feito, né? Ao mesmo tempo, isso é a espiral intervencionista que o Mises fala, né? Quanto mais tu intervém, mais necessária é a próxima intervenção para corrigir os problemas da intervenção anterior. Então, assim, já que a gente já está nesse estado mega interventor, que já custa demais, como é que a gente volta? Como é que a gente desmonta isso sem gerar caos social e consegue desmontar, enfim, uma parte desse estado tão interventor? É, você pontuou bem, quanto mais você aumenta a carga tributária, mais você está aumentando a dependência, né, na verdade não é a dependência, mas a vinculação, né, de toda a população com o setor público para financiá-lo. E ele arrecada mais para gastar mais, né? E com a promessa de que vai estar trazendo mais soluções, quando a gente já viu e já comprovou, não sou eu aqui que estou falando isso, é que o Estado ele não é eficiente para estar fazendo, para estar conduzindo empresas estatais para se produzir de tudo, né? Então, assim, isso realmente não pode ser feito um rompimento, né, da noite para o dia. Tem que ir fazendo reformas estruturadoras, como eu mencionei. A gente teve aí, já foi mencionado na nossa conversa, o marco do saneamento básico. Isso é muito importante, porque você traz o setor privado para que ele invista naquela infraestrutura, já diminui um pouco o peso do Estado. Quando você faz as concessões de estradas, rodovias, de aeroportos, de portos, tudo isso vai diminuindo, de certa forma, o peso do Estado, e aí há uma menor dependência dessa arrecadação, né, para manter essa máquina super inchada. Mas realmente não é a minha geração que vai ver isso. Talvez a geração dos meus filhos. Vale lembrar que a gente tem uma reforma tributária que acontece, que entra em vigor em 2033, e aí esses impostos vão ficar mais evidentes, mais claros. A população vai ver os impostos que estão pagando, porque hoje a gente não sabe quanto a gente paga de impostos, né? Você tem uma ideia, mas não está óbvio, tá? Quanto mais agregado é um produto, várias etapas, vários estágios de produção, por mais que você tenha um sistema de crédito e débito, ele não consegue capturar toda a carga tributária. E a partir do IVA, esse sistema vai estar muito bem delimitado. E aí é onde entra um ponto importante, porque a população vai poder vislumbrar isso e vai dizer: poxa, mas eu pago tanto imposto, o que é que eu recebo em troca? Né? A gente já tem esse sentimento, mas não é tão visível, né? E isso eu acho que vai ser um turning point aí muito interessante, né, onde talvez a população vai poder exigir com mais exatidão uma melhora, né? Dizer: olha, está alto demais, tem que reduzir isso, né? Tem que diminuir o tamanho do Estado para poder a gente também pagar menos impostos, já a carga já é alta demais.
Então, eu acho que esse pode ser um caminho aí muito importante de mais uma reforma estrutural que aconteceu. Inclusive, não sei se vocês acompanham, mas as previsões dos economistas e do próprio IBGE têm errado muito, né? O IBGE não, mas dos economistas, porque o IBGE só mostra o passado, né? Ele não fala qual a previsão do crescimento. Mas os boletins focos da vida aí, né, e outros que tentam prever o crescimento, nos últimos anos erraram, né? E a economia cresceu mais do que se esperava. Por que foi que isso aconteceu? Porque a gente passou por um processo de várias reformas importantes, né? Essa lei da liberdade econômica, os marcos, o gov.br, ele muda muito a nossa realidade. Você não tem que ir mais em cartório para dizer que você é você, né? Que autenticar a sua assinatura, você usa lá o gov.br, isso já é um ganho gigante. O Pix é de uma liberdade econômica gigantesca também, você poder transacionar é, recursos com a agilidade que a gente tem hoje. Isso ajudou a movimentar muito a economia, muito o setor de serviços. O Brasil tem mais de 70% do seu PIB no setor de serviços, e aí a gente vem crescendo mais do que eu esperava. O problema todo é quando você começa a querer dizer, não, mas agora eu vou regular isso, agora eu vou regular o Uber, agora eu vou regular o entregador de iFood, agora eu vou tarifar o Pix, né? Todas essas ideias vêm surgindo ultimamente, né? Quando isso acontece, aí você começa a dar passos para trás, e aí, novamente, vai ficar amarrado junto ao Estado, né, que vai determinar como deve ser a regra disso, como deve ser a regra daquilo, é muito complicado. E você falou que algumas coisas podem ocorrer somente para os nossos filhos, assim, né? A gente não vai conseguir ver. Mas a pessoa que está nos ouvindo aqui agora, que vai nos ouvir, o pessoal escuta mais os nossos episódios depois do que no ao vivo aqui. Então vai ter bastante gente que vai nos ouvir depois e eles vão. O que ele pode fazer? É esperar? É sentar e esperar? Tem alguma ação de que a gente possa fazer hoje? Veja, essa pauta mesmo da lei de liberdade econômica é algo que você pode defender, né? A gente tem que trabalhar um pouco a nossa cidadania, né? A gente cobrar, tem eleição para prefeito agora. Qual é o candidato que está defendendo essa pauta de ampliação de atividades que são isentas de alvará de funcionamento? A população, a maioria nem sabe do que é que a gente está falando também, né? Os que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, vão provavelmente entender melhor. Talvez já tenha caído no esquecimento a importância dessa lei e muitos políticos também não conhecem. Muitos dos que nós trouxemos para discutir esses assuntos aqui das prefeituras também desconheciam. Veja como é interessante isso. E muitos são, inclusive, contrários, porque dizem, mas isso traz risco, isso diminui a arrecadação, porque o alvará de funcionamento tem uma taxinha que você paga. Uhum. Cara, você vai gerar muito mais emprego, muito mais renda e, consequentemente, mais impostos quando você facilita os negócios. Então, assim, a gente precisa estar atualizado, né, do que tem sido representado como avanços, né, em termos de reformas estruturais, para continuar cobrando. Hoje, as redes sociais têm um papel muito importante, né? A gente, antigamente, só tinha as mídias tradicionais que elas diziam também qual era a regra, né? E se tinha um alinhamento com o governo, ou se não tinha um alinhamento com o governo, a gente terminava levando aquilo como sendo a verdadeira verdade, né? Mas hoje existem várias verdades, né, e vários pontos de vista. Então é importante, eu recomendo sempre a quem assiste minhas palestras a ler, né, assistir, né, ouvir diversas fontes, né, não ficar preso a somente
aquela fonte que você está acostumado a obter informações. E também ler as fontes contraditórias, porque às vezes você tem argumentos que são construtivos, né, de ambos os lados, tá? Porque a partir daí você consegue ter uma melhor percepção das coisas. Assim você pode também contribuir cobrando, né, se indignando, né, com memes, né. Um meme educativo, né? E o Paulo caiu aqui, eu acho. Pois é. Mas vamos seguir nós aqui. O meme é educativo, né? É impressionante como o meme tem ajudado a espalhar ideias, né? Isso. Inclusive nas minhas palestras eu até uso bastante, porque eu até geralmente começo a dizer: pessoal, vocês vão aqui me escutar por 1 hora falando sobre economia, né, sobre o que está indo ruim, bom, o que seja. Então, aqui tem alguns memes para a gente dar umas risadas no meio do caminho, e aí a coisa flui. Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.